Fala, meu povo! Mais uma aula aqui de filosofia. Já peço para vocês que já vão aí abrindo a plataforma, já vão vendo as atividades que estão feitas das aulas passadas. Provavelmente elas ainda estão abertas para vocês fazerem, mas não deixem de fazer também. Se quiser curtir o vídeo, se quiser compartilhar, se quiser inscrever no canal, vai ser de muito grato. Tchau, obrigado. Diversidade significa representar toda uma sociedade. Podemos classificar os tipos de diversidade como diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade étnica, social, de crença, entre outras, e outras, e outras, e outras. A diversidade representa a união de todas essas diferenças, tentando conviver em harmonia, né? E, sobretudo, visando uma sociedade mais justa, né? Então, quando nós falamos de diversidade, o intuito é unir as diferenças para que a sociedade possa ser um pouco mais justa e igualitária. O que nós precisamos entender é que quando falamos de diversidade, nós não queremos fazer arruaça, nem fazer nada que a sociedade já não queira, nada que o mundo capitalista já não queira, que é o que? A unidade. Um estudo realizado pelo Boston Consulting revelou que apenas no Brasil, 17% dos trabalhadores sente que as políticas, as cotas para a diversidade não são bem aproveitadas por esse público. Principalmente porque eles percebem que não tem uma representatividade dentro da liderança das principais empresas ou em qualquer um dos serviços dos pontos de empregabilidade, ou seja, as pessoas que estão dentro das minorias, elas não vê uma perspectiva de crescimento dentro das empresas em que elas atuam. Por quê? Porque nunca, né, em poucos os casos, elas experimentam, elas veem pessoas parecidas com elas, pessoas também da minoria, alcançando patamares e cargos de liderança que são somente destinados, muitas das vezes e infelizmente, para homens brancos e héteros, né? Então, nesse sentido, as minorias, elas percebem que não existe essa perspectiva de alcançar determinados cargos, porque por causa de um certo tipo de preconceito. Então, até mesmo as empresas, o mercado, eles estão incentivando para que se mude isso, né? As relações, os profissionais de recursos humanos estão a cada dia orientando os gestores, orientando os donos das empresas para contratarem pessoas diversas e não simplesmente seguir um padrão, um perfil específico. Outra situação bastante importante salientar é a questão da diversidade de gênero, a diferença entre homens e mulheres. Infelizmente, algumas empresas ainda adotam esse diferencial como expectativa de contratação, expectativa de salário, né? E nós sabemos que isso é bastante errado do ponto de vista moral e ético, né? Se duas pessoas, um homem e uma mulher, exercem a mesma função dentro de uma empresa, não tem por que um receber mais do que o outro. Dentro da questão do esporte, pessoal, as mulheres, elas praticam 40% menos do que os homens, né? Principalmente questão de exercícios físicos. Aqui está dizendo nessa pesquisa que as mulheres, elas praticam menos exercícios físicos e que os homens são mais esportistas, né? Então a gente pode perceber que existe uma
uma expectativa muito em cima, né, dos atletas masculinos, né, e as mulheres não tem tanto assim. Você não tem tanto tempo. A mulher dentro do esporte, a gente percebe isso. Não tem muita importância, não tem muita divulgação. Os patrocinadores maiores estão com quem? Com as comitivas de atletas masculinos. Enquanto isso, as mulheres, né, as seleções femininas continuam, né, penando para poder se manter dentro do sistema, para poder sobreviver, né? Muitas precisam se submeter a baixos salários, a baixa visibilidade, a baixa importância, não é? Porque quando você coloca em perspectiva o salário de um jogador de futebol homem e uma jogadora de futebol, você vai ver a disparidade entre uma e outra, né? E convenhamos, a seleção brasileira feminina tem muitos títulos já, né? Fora a jogadora Marta, que possui mais de 7 vezes, né? Já ganhou mais de 7 vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo pela FIFA, né? Então, nós precisamos observar para essas coisas, essas situações, por quê? Porque são muito conflitantes, né? Nós percebemos, nós vemos essa diferença, né? Se você for observar os jogos que são televisionados, são só homens, homens que estão jogando. E o feminino, né, não tem essa visibilidade que o masculino possui, não? Então, é uma situação, é uma diferença, né? E nós somos o que? Iguais. Então, você vê essa grande diferença em relação à importância dentro dos esportes e a participação feminina nas modalidades de esporte, né? Nós precisamos ter um maior incentivo dentro das escolas, não é? Os professores precisam incentivar mais as meninas a praticarem esportes, a investirem, né, se claro for do interesse delas, investirem em uma possível carreira no esporte, porque nós temos uma participação bem baixa de mulheres no esporte. E eu acredito que a mudança de mentalidade pode no futuro, né, mudar a cabeça das pessoas e dar um pouco mais de importância para o esporte feminino, né? Para a participante, para a atleta feminino, e não somente para o homem, né? Porque são exorbitantes as diferenças entre um e outro, tá? Que infelizmente é muito errado. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD, publicada pelo IBGE em 2017, mostra que a população brasileira geral é composta de 55,4% de negros. No entanto, apesar da predominância étnico-racial, ela ainda está subrepresentada nas universidades, já que apenas 12% dos jovens negros de 18 a 24 anos são estudantes do ensino superior, né? Então, vejamos que nós temos ali, né, uma população de 55% de pessoas que se autodeclaram negras, né? E a participação dessas pessoas que se identificam como pessoas negras, como pessoas pretas, apenas 12% delas frequentam universidades superiores, né? Então é um número muito pequeno, muito pequeno. A lei de cotas nas universidades brasileiras foi sancionada em 2012 e proporcionou acesso ao ensino superior a mais de 150 mil jovens pretos, pardos e indígenas. Mas a inclusão dos negros nas universidades brasileiras tem sido uma grande conquista, mas a desigualdade ainda é visível, né? Então, o que é isso? Por que nós
ainda estamos vendo, mesmo havendo a política pública criada em 2012 para viabilizar, né, abrir espaços para que jovens negros, pardos e indígenas possam ter acesso à universidade. Mesmo assim, ainda tenhamos pessoas, né, ainda tenhamos essa diferença, essa desigualdade gigantesca, né? Porque uma coisa principal é o que? A desigualdade, né, o preconceito dentro das universidades. E uma outra situação é as universidade aí do ensino superior, ele não é tão democrático assim como a gente pensa. Não é simplesmente passar em um vestibular e entrar. Você tem diversas situações que a pessoa precisa estar adequada. E muitas das vezes essa pessoa ela não tem uma situação econômica favorável para poder estudar exemplos de cursos que se estuda integralmente, né? O jovem preto brasileiro pobre precisa trabalhar durante o dia, principalmente, para poder o que? Ajudar em casa. E às vezes esse trabalho impede que ele possa o quê? Estudar, que ele possa tirar as suas notas para manter a sua bolsa, para manter as suas notas, para poder se tornar um profissional adequado, né? Diferentemente do filho da pessoa que já tem um poder aquisitivo maior, o filho do rico, né? Então, o pobre ele vai ter que o quê? Trabalhar muitas das vezes até para pagar o próprio curso, não é? Então, existe sim essa desigualdade gritante no nosso dia a dia que impede o jovem preto, o jovem pardo e indígena de estar numa universidade, certo? Então, se imagine uma universidade de medicina. Imagina um jovem negro estudando medicina, né? Quantos problemas ele não deve enfrentar por ter que muitas das vezes trabalhar e manter a sua universidade, manter a sua rotina de estudos, bastante complicado. Então, por isso que muitas das vezes você até vê a inserção desses jovens nas universidades, só que existe uma evasão muito grande também. Por quê? Por causa das condições sociais que esses jovens estão inseridos, né? Seria interessante criar outros métodos? Seria, né? Mas se nós não mudarmos a nossa sociedade, a nossa forma de pensar, a questão econômica, social, né, vai ficar cada dia mais difícil para esses jovens entrarem nessas universidades, entende? Então, essas primeiras falas minhas em relação à diversidade, você vê que eu não estou sendo muito específico falando de diversidade de gênero, raça e etnia, porque a gente percebe que já existe essa grande diferença, né, entre aquilo que é minoria, né? Quando nós vamos falar sobre diversidade, nós deveríamos falar da amplitude do ser humano, né? Da amplitude que é ser humano, porque as pessoas são diferentes. Não é só branco e preto, né? Você tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, né? Tem o vermelho, que são os indígenas. Nossa, tomara que eu não esteja falando coisa errada. Mas nós temos essa diversidade de raça, né? Mas daí nós também temos a diversidade de gênero, né? Porque vocês estão vendo aí a cada dia essa diversidade de gênero ela tem crescido, né? Muitas das pessoas olham demais com maus olhos, mas as pessoas elas são diferentes, né? Ninguém pensa igual, né? Eu penso de um jeito, você que está aí do outro lado pensa de outro jeito, e a gente não deveria ser rotulado, nós não deveríamos caber em caixinhas, nós deveríamos ser o que? Nós mesmos. Então, essas discussões sobre diversidades, elas deveriam ser tratadas com esse sorriso que eu estou no rosto, porque mostra quem nós somos, mostra nós seres humanos
sendo o que? Humanos, certo? Não existe pessoa igual a outra. Todos nós somos diferentes, não é? Então você tem diversidade, diversos gêneros. O gênero que é o que? Masculino e feminino, né? Não existe só isso, né? Existe diversas, né? Tanto de gênero como o de raça também, diversidade de raça, diversidade de crença, né? Olha a quantidade de religiões que existe no mundo, quantidade de filosofias, né? Então tudo isso é bonito demais, é interessante demais porque mostra quem nós somos, né? Então nós não devíamos tratar a diversidade como algo, só preconceito, é só preconceito. Não, nós somos lindos, nós somos diferentes, nós somos seres humanos incríveis, né? E viva a nossa diferença, viva quem nós somos, tá? Independente do que os outros pensam, independente do que a sociedade pensa, nós temos que ser nós mesmos, né? A sociedade devia ser ela mesma e não apenas um monte de gente andando numa mesma rodovia, entende? Então, a diversidade nas empresas. Começamos a falar de diversidade quando a organização garante equipes com diferentes orientações ideológicas e histórias de vida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas ideologias, né? Então é legal essa diferença. Condições sociais de gênero e física distintas, né? Então você tem homem, mulher, preto, branco, gordo, magro, feio, bonito, alto, baixo, né? Falar de diversidade no ambiente de trabalho significa abrir uma porta para um universo vasto de possibilidades de desenvolvimento e conhecimentos. Então, quando você abre a porta para a diversidade, você faz o quê? Você abre a porta para o conhecimento, porque imagine se o mundo não tivesse se aberto para o diferente, as coisas elas não evoluiriam, né? Tudo que nós temos de inovação foi algo criado através do que? Da diferença, né? Foi visto com maus olhos quando foi criado, né? Muitas das vezes até passou por uma situação de interdito, de errado, mas nós precisamos entender o que? Que a diferença é ela que vai fazer o que? As transformações na sociedade. Veja como é lindo isso. Ao lidar com uma equipe diversa, a empresa ganha a possibilidade de desenvolver seus produtos e serviços alinhados ao que o consumidor quer. Hoje, consumidores e profissionais estão cada vez mais exigentes com o olhar das empresas e seus posicionamentos sobre grupos minoritários, né? Então percebam que as coisas estão sendo alteradas, o mundo está mudando. Hoje muitos consumidores, principalmente os consumidores mais novos, estão preocupados com aquilo que eles estão consumindo, né? De certa forma, em pequenos números você percebe isso. Não a grande massa, tá, gente? Mas um pequeno grupo ainda está observando essas coisas, o que as empresas estão fazendo. Se aquela empresa abre o seu grupo de funcionários para negros, para homossexuais, para isso, para aquilo outro, se tem respeito com relação à religião dentro dessas empresas, se existe respeito em relação ao meio ambiente, da procedência da matéria-prima desses produtos. Então essas coisas, elas estão acontecendo e são mudanças para a nossa sociedade. E é bom, é interessante isso. Existem 5 grandes benefícios para as empresas que promovem a diversidade dentro do seu quadro de funcionário. Então você vai ter o quê? Um aumento da criatividade,
Porque o mais chato é ter um monte de gente parecida que pensa a mesma coisa, né? Você não vai ter evolução nenhuma. Se você só anda com pessoas que pensam do jeito que você gosta, do mesmo jeito que você pensa, você não vai evoluir. Você precisa de pessoas que pensam diferente de você, porque são elas que vão te fazer crescer. E isso está dentro também das empresas. Se as empresas têm o hábito de contratar somente pessoas do perfil que eles querem, eles estão fadados a, em algum momento, perderem a sua criatividade. A cultura da inovação, né? Então, as diferenças elas vão tornar, elas vão criar inovações, né? Vai haver mais coisas, vai haver, as pessoas vão pensar, uma vai puxar a outra, uma vai ajudar a outra, uma tem uma coisa, a outra não tem, mas as duas se completam, né? Então essa é a diversidade. Vai reduzir os conflitos, né? Em tese, sim, mas a gente sabe que a diferença também gera bastantes conflitos. Melhoria da imagem do negócio, né? Hoje as coisas elas estão mudando, como eu já falei para vocês. Hoje a situação é o que? Quanto mais diversidade tem, melhor é para aquela empresa, melhor é para aquele negócio. As pessoas vão passar a olhar, né, no primeiro momento com maus olhos, só que depois elas mudam, depois elas veem os resultados e tudo, né? E as empresas que abrem para a diversidade, elas têm melhores resultados. Então você imagine para os bancos. Os bancos sempre foram empresas muito fechadas, empresas muito, como poderia dizer, fundamentalistas, empresas muito certinhas, padronizadas. Só que os bancos estão se tornando o quê? Digitais, estão se tornando mais rápidos, mais ágeis, menos burocráticos. E o que está acontecendo? Os bancos estão se tornando empresas pop, né? Os bancos que estão na boca da galera mais jovem, que os jovens estão procurando, não são os bancos tradicionais, são bancos digitais, onde se acessa tudo pelo celular, se faz tudo pelo celular. Então as coisas elas estão o quê? Sendo alteradas e até os bancos estão mudando. Então eles precisam que se abrir para a diversidade e não contratar apenas aquela pessoa, aquele modelo, aquele perfil. Quando eu era mais jovem, quando eu entrei para o mercado de trabalho, algumas empresas aqui de Juína, elas tinham padrões para contratar. Até hoje é assim, tá? Cada empresa tem um perfil. Se você olhar de empresa tal, um banco aí, uma cooperativa, não vou falar o nome, mas eles têm o quê? Um padrão de pessoa, de profissional. Se você for olhar, fisicamente até eles são muito parecidos, né? Frieza, tudo, blá. São muito parecidos eles. Como tem outras empresas também que você vê que eles são muito parecidos, por quê? Porque é o perfil que a empresa quer. Como também tem uma escola, né? Que os profissionais dessa escola são todos muito parecidos. E já conversei com até coordenadores de lá e me falaram que a escola em si ela tem um padrão, um perfil que elas observam no momento da contratação, né? As empresas estão erradas de estabelecerem um perfil específico? Não estão, né? Mas elas estão o que? Fadados a chegar em um momento que a empresa se estagnou, né? Pode não cair de produção, pode não cair de lucratividade, mas ela parou aqui, né? A diversidade ela vai dar um boom para essa empresa, vai dar um ânimo novo, né? Vocês perceberam que esse texto que eu coloquei para vocês, ó, a pizza, que tá aí no sistema para vocês lerem, desenvolverem atividade, ele é específico, ele tá trazendo o quê? A importância da diversidade, da diversidade em si, né? Dentro das empresas, né? Então você vê que é um
um texto bastante levado para um lado positivo para promover o quê? Que as empresas coloquem, criem políticas para que elas possam contratar mais pessoas diversas, né? Então isso deveria estar no nosso dia a dia, né? Nós mesmos poderíamos nos inserir tanto na nossa sociedade, né, e no nosso dia a dia, a buscarmos estarmos inseridos dentro da diversidade e não vivermos apenas dentro da nossa caixinha, dentro do nosso grupo de pessoas, dentro do nosso nicho, né? Vamos ser diversos, vamos estar com as pessoas, com as diferenças, tá bom? Então, tchau para vocês, até mais. A diversidade de crença nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Tchau.